que o time estava com pouca fome, estava com pouco apetite para crescer o placar. É claro que ele, pelo cenário do jogo, amplamente superior, é normal dar uma relaxadinha, é normal ir controlando e cozinhando, mas é algo que o Felipe pode corrigir. O Flamengo que seja um pouco mais direto, um pouco mais objetivo e busque mais o gol, porque teve domínio para isso, para finalizar mais, para chutar mais, e nesse ponto é a única ressalva que eu faço à grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido para falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, Chegou ao às Brenner, mãos. que eu vou contrapor daqui a um segundo, ao Donan, ao Pedro Ivo, aos apresentadores do esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Ih, estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, Você Vitor. chama de um jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava, Minoria. que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Não, mas isso é crítico, nem leva a sério. É na emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá, pum. Mas o cara Explode em foi, cima o cara do foi primeiro. vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas impulso. exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas E o fato de ele o ter torcedor poupado? minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas não- com o time que entrou em campo, dava pra ganhar. Não dava pra ganhar com o Central Córdoba? Pô, claro que Claro dava. que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são Por tecnicamente... que o futebol toda melhores. semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas da vida. Não é só isso, que futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, Já chamou o Jorge 500 Jesus. chances de gol e tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando no calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é Então, que não precisava fazer um jogo Jorge não- Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada. Hoje, se não ganha, vão começar a questionar o Felipe, será que aquela Se não vitória- ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Não, mas- Por isso eu tô não, chamando ela de retocável. Não, mas a minha, Dá pra jogar melhor, dá pra jogar a minha melhor. vírgula Sim, não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e em alguns lances pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos, ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite, também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Felipe Luiz flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador. Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa Eu acho que superioridade. essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem
criado muitas oportunidades, mas às vezes falta Também, eficiência também. no cara do Eu tô gol. com o debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate é que não fazia 1. Exatamente. O debate já é diferente. Acho que é isso. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas você tem que E sustentar o tudo argumento bem, mas técnico pra eu isso. acho que À o vontade. Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no Óbvio. e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do O jogo. problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo é: por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio. É bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da Aí ele semana e segura vazia de novo. hoje, hein? Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Não sei E se o aí, inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores de finalização. Poderia. Mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra O preciosismo também não se entende pela facilidade que os jogadores do Flamengo e aí estavam ficou a encontrando. sensação sempre poderia ser 4, 5... 2-0 ali, pô, esse jogo tá resolvido. O Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo: por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que os times inconscientemente dosam no Vamos primeiro ouvir o tempo, Felipe? dosam no segundo, vamos lá. Tá começando a falar nesse momento o técnico do Flamengo e é pra lá que a gente vai. Pra onde? Pra Arena do Grêmio. Entrevista coletiva do técnico do Flamengo. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio. E eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos 2 volantes. Mas aí nós já temos uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não foi assim, eles não encaixaram de um princípio, deixaram nossos volantes jogar. Isso nos deu saída, porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era uma caída dos volantes, não estava funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade, muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo que poderiam ter sido um placar mais elástico. Okay. Boa noite, Felipe. Prazer revê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo, por motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra. A estrutura do Flamengo ela é exemplar também. Como fazer para que... Como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou
poder recolhê-la na hora certa, visando ganhar o máximo possível de competições e estando já num Campeonato Brasileiro que recém começou, mas o Flamengo já começa também a ser colocado como favorito, como maior candidato. Como é que é carregar essa responsabilidade e trabalhar um grupo assim de agora até dezembro? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, a cordinha está esticada. Sim, mas... Flochar. E o Flamengo, como fazer com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar para que questão física, questão de grupo, como é que se administra um grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube nos últimos anos se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar, né? Na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos, né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu, particularmente, trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois, no melhor momento, dos 28 aos 32, depois, já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir. E sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então, eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí, eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí, eu durmo mais fácil, né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca, todos jogaram, já vimos isso no campeonato, são muitos jogos, e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão, provavelmente, na janela do meio do ano, e isso é normal do futebol, essas trocas, né, nos elencos, mas eu acredito que sempre para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esses jogadores têm. Okay. É isso aí, galera do Mengão, vitória importantíssima para cima do Grêmio, 2-0, o Flamengo dominou todas as ações de jogo, uma saída de bola que me dá medo, né? Mas funciona, né? Saída de bola do Flamengo me dá muito medo, mas é algo que funciona. Eu sei. Sincero aqui também, né? Um pouco de sincericídio. O Grêmio é uma baba, né? O Grêmio é uma baba. Esse time do Grêmio aqui é muito fraco. Ganhou do Galo de 2-1, mas o Atlético mereceu vencer o Grêmio. O Atlético produziu para golear o Grêmio. Conseguiu um empate contra o Inter no Gaúcho, né? Mas depois de ter tomado em casa de 2-0 também. Então, não é lá um time muito bom, não. O time do Grêmio. Era esperado uma vitória. Não foi algo absurdo. Uau, o Flamengo venceu o Grêmio fora de casa. Não, era uma vitória esperada. Acredito que Palmeiras e Internacional, quando forem enfrentar o Grêmio lá, a tendência é que vença também, né? O time do Grêmio é fraquinho. Gols esperados, o Flamengo teve 1, o Grêmio 0,33, essa é a parte boa, né? O Grêmio finalizou 10 vezes. No gol do Flamengo, o Grêmio finalizou 2 vezes. Essa é uma parte boa, né? O time jogando em casa, não conseguir finalizar no time visitante. O Flamengo finalizou no gol do Grêmio 4 vezes, 2 entrou, e que golaço, hein? Que deboche do Arrascaeta. Flamengo, no momento, né, é o líder do Campeonato Brasileiro, pode ser líder até a quarta-feira, dependendo do resultado entre Inter e Fortaleza. É um resultado que a gente torce aqui para empate, né?
torcer para um empatezinho aqui. Qualquer empate está valendo. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude. Na quarta-feira, né? Quarta-feira, às 9h30, horário de Brasília. E depois no sábado, enfrenta o Vasco, às 6h30, também horário de Brasília. O jogo vai ser no Maracanã, né? 2 jogos no Maracanã, 2 jogos em casa para o Flamengo. Ponto bom é esse aí. E depois o Flamengo sai para enfrentar o LDU Quito pela Libertadores. Aí eu quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer aqui, né? Se ele vai poupar contra o LDU Quito ou se ele vai poupar jogadores contra o Vasco. Depois da LDU, o Flamengo já vai enfrentar o Corinthians. Esse jogo vai ser no Maracanã. Aí o bicho pega, né? O Corinthians é um time... Hoje tá um time encardido, difícil de se bater. O Palmeiras meteu 2-0, mas só que foi assim, 2 gols cagadaço mesmo. Pensa em 2 gols cagadaço, né? Chute de fora da área, aquela gol improvável, né? É aquela coisa que acontece aí raramente. É aqueles gols, mas o jogo não foi para tudo isso não.